Pessoal, nós conversamos bastante já sobre algumas coisas e nós definimos que hoje nós falaríamos sobre guias e patuás, né? Ervas e feitiços feitos com esses elementos, tá bom? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre guias, né? No caso, colares, né, que nós chamamos de guias. Você sabe um pouquinho sobre as guias? O que vocês sabem sobre nossos colares? Ai, pai. Eu sei, pai, que guia, não sei, posso estar errada, mas vou falar. Que guia a gente usa ela para qualquer tipo de coisa e nas guias. É isso, pelo que eu entendi. Ótimo, tá resolvida a dúvida, galera. Valeu, obrigado. Ai, pai, para, Não, sério. não entendi a resposta, mas tudo bem, pode falar, Lu. O que tu queria falar? Um pouco que eu para mim, eu tenho como para minha proteção, para mim, eu não costumo usar o dia a dia, assim, mas sempre se eu não estou me sentindo bem, não que não tenha o mesmo valor fora daqui, vai ter a mesma coisa, mas parece que me dá mais segurança e parece que as coisas fluem um pouco melhor para mim, é como uma proteção, uma forma de eu me proteger, seja de algo que eu esteja sentindo ruim, para mim, ao todo, para mim, é para me proteger, é uma segurança minha. Né? Ótimo. E que representa como que a guia tem poder? Como que a guia tem poder de nos proteger? Pode falar, Milena. Porque ela é cruzada dentro do terreiro pelas entidades. Tá. Milena, tu lembra de desligar teu microfone que nós estamos ouvindo a tua televisão. Tá. Então, assim, galera, na verdade, as guias, elas têm uma história bem interessante, bem legal, né? Porque eu vou ter que começar do início, tá? De começar lá dos princípios, assim, dos colares. Quem é que chegou ali? Deixa eu ver que está atrás da minha foto. O Diego. Seja muito bem-vindo, Diego. Calor, nego? Muito quente aí? Então, pessoal, as guias, assim, ó, nós temos a ideia de que guias, elas fazem referência às entidades que nós usamos, né, que nós temos. Ok, isso até tem algum fundamento, tá mais ou menos certo, mas vamos entender de onde que saiu a ideia de usar esses colares, né? Esses colares que nós usamos nos nossos pescoços, eles partem do princípio lá da religião das nações, lá da África ainda, na África ainda, onde as tribos usavam nas mãos, nos pés, alguns usavam no pescoço, bem colado assim no pescoço, outros usavam pinturas no corpo, outras tribos usavam colares de contas, ou seja, com sementes, e cada uma dessas tribos, cada uma dessas nações, usavam uma guia específica, né? Então, por exemplo, a tribo Ioió usava aquela sementinha, que é laranja com pontinho preto, né? E usavam essas sementes para fazer todo o colar deles. Enquanto que, por exemplo, o povo mais próximo do litoral usavam com conchas, né, com os búzios, né, usavam com outros elementos da natureza, alguns usavam pequenas folhas secas em formas de castanhas, também usavam muito, ou até mesmo com dentes de animais costumava-se usar. Quem assistiu seriados assim mais que remontam a épocas muito distantes e que abordam temas como, por exemplo, os bárbaros ou outras tribos, vocês vão ver muito isso de usar colares com elementos naturais, né? Então isso é uma coisa muito primitiva, o uso dos colares para fazer referência a uma força ou energia espiritual. Ok. Agora nós vamos entender que quando essas religiões das nações vieram para o Brasil, muitos desses elementos que eles tinham para fazer seus colares lá na África não eram encontrados aqui no Brasil. Entende? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a trocar os elementos. Ao trocar os elementos, seja muito bem-vinda, Fran. Oi, cheguei agora do trabalho. Não, fica tranquila, filha. Ao trocar esses elementos, o que eles fizeram? Eles começaram a usar elementos mais fáceis de encontrar aqui no Brasil, aqui na região onde esses negros estavam, né? E que fosse assim em abundância, para que garantissem de que não iria faltar, entende?
Então, por exemplo, eles não iam fazer colares, por exemplo, com conchas, né? Por quê? Porque dependendo da região do Brasil onde eles estavam, eles não tinham acesso a essas conchas. O pessoal do litoral tinha, mas e o pessoal de Minas? Né? E o pessoal de Goiás? Né? Não tinha acesso. Então, o que eles fizeram? Eles trocaram. Mas aí eles trocaram pelo quê? No primeiro momento, eu quero que vocês me respondam. O que vocês acham que os negros começaram a usar no lugar dos elementos que eles usavam lá na África? Sementes? Novos elementos, novas sementes. Outras sementes. Sementes, muitas vezes, fazendo referência a plantas que têm a energia daquele orixá específico. Nós sabemos, por exemplo, que as plantas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando nós falarmos de patuás, nós sabemos que as plantas elas têm poderes elementais. Muitos dos pais respondem para determinados orixás. Então, por exemplo, pegava-se vamos usar como um exemplo bem claro que nós temos de guia de sementes, que é aquela guiazinha que nós usamos dos pretos velhos, que é com lágrima de Nossa Senhora, né? Essa guia em particular, ela foi por muito tempo no passado, usada por vibrações de todas as mães do mar e da água, ou seja, para Iemanjá, para Oxum, para todos os caboclos da força de Iemanjá e Oxum, né? E Oxóssi. Todo mundo que tivesse contato com a água, eles usavam esses colares. Foi mais tarde que nós começamos a ligar a força dessas sementes com a força dos pretos velhos, tá bom? Foi mais tarde. Mas é interessante a gente saber que, ainda assim, chegou um tempo em que esses elementos também começaram a ser difíceis de se encontrar. Ou talvez não tão difíceis, mas era mais fácil usar outros elementos, como, por exemplo, coisas que nós usamos hoje, que são coisas extremamente sintéticas. Ok. Por ser sintético, perde valor? Né? Não perde valor. Por quê? Porque passou por um processo, né, de fluidificação, passou por um processo para transformar aqueles elementos ali em algo que a gente possa usar, tá bom? Essa é a grande razão. Agora, por exemplo, nós vamos usar aquela sementinha preta e vermelha, muito conhecida na África, aquela sementinha preta e vermelha que era usada tanto na tribo de Oió, era usada para Xangô, bem como também era usada para os Exus, né? E aí o que aconteceu? Nós começamos a usar coisas sintéticas que tinham as mesmas cores, preto e vermelho, para fazer referência à força de Exu, tá? Então, cruzou na força de Exu, está fazendo referência àquela sementinha lá da África. Então, isso é muito legal da gente começar a observar, porque, assim, por exemplo, todas as nossas guias, elas têm cores específicas, mas raramente a gente se toca de que as cores específicas não são porque inventaram ou porque fazem referência a alguma bandeira ou alguma coisa assim. As cores das nossas guias fazem referência, sim, a determinadas plantas. Olha que interessante. Determinadas plantas. Eu não vou saber exemplificar agora, né? Mas nós poderíamos, assim, usar, por exemplo, as guias do povo das matas, né? É verde. Todas as plantas são verdes. Quase todas as plantas são verdes. Né? A folha do Juremá, quem é que sabe qual é a cor da folha do Juremá? Da árvore de Jurema. Ela é verde e ela tem pintas amarelas, né? Pintinhas amarelas. Depende da espécie também, mas a mais comum é essa. Ela é verde e tem pintinhas amarelas, razão pela qual a guia da nossa mãe Jurema, ela é verde e amarela, por exemplo. Né? E aí tem alguns elementos que nós colocamos, que nós entendemos dessa forma, como, por exemplo, inserir o branco nas guias para fazer referência ao Oxalá, porque é a cor branca, enfim, né? A presença de todas as cores, a presença de todas as... Como é que fala? Todas as cores, todos os espectros, não é espectros, me ajudem, pessoal, das cores. Aspectos? Não. Todas as... Onde a luz passa. Esqueci a palavra agora, mas enfim. É a presença de todas as cores, é o branco, né? Porque é de Oxalá. Então isso é legal. É legal a gente ver dessa forma. O porquê das cores das guias.
né? Iemanjá, azul, Ogum, as cores dos soldados romanos, né? Da Itália, né? Xangô, a cor da terra, da vibração da terra, é a cor do barro, é o marrom com o branco, né? Tem isso também. E, claro, nós temos em outras vertentes, nós temos o Xangô ainda como vermelho e branco, né? Mas é uma outra vertente, não se trata de Umbanda daí. Aí nós estamos falando de outras religiões, inclusive. Tá bom? Oi, Fran, cadê a Fran? A Fran sumiu. Guilherme colocou ali arquétipo. Eu tô aqui. Não é arquétipo. Né? Mas nós não estamos te vendo. Eu já tô comendo. Pode comer, não tem problema. Então, assim, galera, eu quero que vocês falem um pouquinho agora sobre como é que vocês sentem a respeito das guias de vocês. O que faz de diferença na vida de vocês, as guias? Nós já sabemos que as guias, elas carregam em si, a partir do cruzamento, o que deveria ser elementos naturais, ou seja, no processo do cruzamento de uma guia, nós estamos evocando elementais, estamos evocando energias espirituais também, para transformar aquele material sintético em algo que vá irradiar a energia que nós estamos buscando, tá? Agora, como é que tu te sente com a tua guia no pescoço e como tu te sente quando tu tá sem a guia no pescoço? Aliás, só me fala de como tu te sente com relação às tuas guias. Tita? Eu me sinto, eu acho que quase como a Lu falou, segura. Não sinto assim nada além, mas no meu pensamento eu me sinto mais segura, que nem a gente não usa no dia a dia. Mas quando a gente vai viajar, que a gente sai, ou eu coloco uma ou eu levo na bolsa, porque a gente se sente mais segura. Cris, Thaís? Tem esse sentimento de proteção, sim, mas eu, como não sou um cara muito sensitivo, que sente muita energia ou coisa do tipo, eu acho que isso também é bastante psicológico. Tu sentir essa proteção porque tu sabe que realmente existe a proteção deles, né? Mas teve uma vez que o Destranca falou pra gente sobre as guias. Ele perguntou se a gente sabia o que eram as guias, né? E ele disse, pelo menos naquele momento, que elas nada mais eram do que ferramentas de trabalho, né? Que não é tanto assim para proteção, elas são mais ferramentas de trabalho do que para proteção. Então tem isso, para mim pelo menos é mais o psicológico dessa proteção por eles poderem estar mais próximos da gente, não que eles não estejam, né? Então é tudo bem psicológico, eu acho. Eu quero ver quem é que vai falar a palavra que eu escrevi aqui nesse caderninho aqui. Vai, Lu. Bom, como eu disse, para mim, ela me faz com que eu me sinta mais segura, protegida, né? Independente de que, mesmo que eu não use, eu sei que estão ali, estão me guardando, mas é no momento onde eu, até algo que eu preciso, quero falar, eu coloco, e em pensamento eu coloco tudo que eu estou sentindo. É como se para mim é como se eu me sentisse mais abraçada e como é que eu vou dizer, e protegida naquele momento. É como se eu tivesse muitas vezes resposta daquilo que no momento eu gostaria de ouvir. Bem segura, muito segura eu me sinto, sim, muito segura. Para mim me representa isso. É segurança, conexão, proteção. Né? Sinto mais quando no colocar, naquele momento que eu acho que eu preciso, necessito muito, né? Para mim é isso. Charlie. Oi. Pode falar. Pode falar. Eu tô sem voz. Bom, para mim é basicamente o que o Cristiano falou ali. E eu também não sinto muita coisa, mas o que me lembra mesmo é um instrumento de trabalho. É o que a gente usa para estar na corrente, para estar trabalhando. Tem alguém que está reverberando o fone aí. Eu acho que é a Rose. Tem como desligar o microfone? Acho que melhorou. Melhorou bem. Tá. Milena, pode falar.
Não pode falar? Tá, pode falar, Fran. É que a Milena tá no hospital, né, galera? Tá com o pai dela lá, então a gente entende que ela não possa falar. Fala, Fran. Eu peguei o trem andando. Tá, tudo bem, nós estamos falando de guias, né? E eu quero saber o que são as guias para ti. Como te sente assim, com relação às tuas guias? Para mim, elas são muito importantes. Eu não sei explicar o sentimento que eu tenho, mas é uma coisa que eu sei que tá ali. Às vezes é a conexão que eu tenho, um meio de conexão com os meus, e proteção também. Ótimo. Mas eu sinto alguma coisa, mas eu não sei identificar o que exatamente, não sei dizer a palavra certa. E para ti, Diego? Bom, para mim, eu venho há um tempo atrás já usando guias no meu dia a dia. Para mim é um ponto de fé. É onde eu consigo concentrar, talvez, a minha energia, o meu pensamento, onde eu consigo transmitir também. E isso em receber também. Seria uma conexão entre eu e a minha entidade. Como eu acho, sabe? Seria aquela transmissão, por mais que não tenha gira, não tenha nada, mas se eu estou um dia para baixo, eu vou usar elas, canalizando a minha fé nelas para que eu possa sentir um retorno nesse dia, uma proteção, um afeto, uma resposta, enfim. Para mim seria algo mais íntimo entre minha e a entidade. Muito bem. Pode falar, Mari. Eu? Eu sinto esse sentimento de proteção, esse sentimento de sei lá, eu não sei, não me veio a palavra na cabeça agora, mas é aquela coisa de tu se sentir mais pra cima, mais feliz, eu não sei como explicar. Mas esse sentimento. Mais seguro, talvez. Né? Isso, mais segura, mais... Bom, ninguém falou a palavra que eu estava esperando ouvir. Eu quero que a Rose fale. Desculpa, Rose. Para mim, responsabilidade. Eita, ela não viu, galera. Eu juro que ela não viu o que eu escrevi aqui, ó. Responsabilidade. Eu juro que ela não viu, e juro também que eu não falei sobre isso com ela antes. Como normalmente a gente fala. Mas como eu estava em aula hoje o dia todo, não tive tempo de conversar com a Rose. Galera, é sagrado. Ela é um alívio para nós. Sagrado, que nem eu falei, a Milena falou. Ela nos dá essa sensação de segurança, exatamente como a Tita, a Mari, o Diego e a Lu falaram, né? Ela tem essa coisa de respeito também, como a Fran falou, mas eu também acho que tem um quê psicológico em usar as guias, exatamente como o Charles e o Chris falaram. É muito fácil a gente perceber isso, quando a gente, às vezes, vai sair para a estrada, como a Tita comentou ali, e eu digo assim, deixei a minha guia do distante em casa. Eu volto para pegar a minha guia, cara, porque parece que se eu não pegar a minha guia, alguma merda vai dar no caminho. Então, sim, isso é psicológico, sabe? O meu eixo é muito maior do que a guia que ele me deu, entende? Ele vai me proteger, eu estando com ela ou não. Né? Embora eu tenha um trauma na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. O meu pai, ele andava sempre com as guias dele, sempre. Ele nunca deixava as guias dele em casa. A única vez que ele saiu sem as guias dele, ele achou 3 tiros no peito e morreu. Ele era brigadiano, né? Ele era da polícia. Então, e eu me lembro que a avó comentou isso, né? Porque foi o dia que ele deixou as guias para a obrigação dos pretos velhos para descarregar e para limpar e cruzar de novo, né? As guias dele. Processo que na casa onde a gente frequentava era assim que era feito. E aí, o que aconteceu? O papai foi trabalhar, né, sem as guias no pescoço, e foi o dia que ele teve a fatalidade de encontrar com um bandido armado e que abriu fogo e acabou alvejando ele. Então, virou um trauma para mim. Andar sem as guias não é uma coisa muito legal assim para mim. Mas, agora, racionalizando a coisa, como nós sempre fazemos, é muito perigoso a gente depender
de um artefato como as nossas colares de contas, como nossas guias, para nos sentirmos seguros. É muito perigoso isso. Significa que eu estou depositando a minha fé não em quem eu sou, e muito menos na comunicação que eu tenho com meus orixás, com as minhas entidades, mas em um artefato que faz menção a eles na minha vida. Lembrando que o orixá ele está muito mais forte na minha cabeça, no meu coração, ele está muito mais forte, muito mais conectado através dos meus chakras do que do colar que eu tenho, que representa as forças dele. Mas sim, as guias, mais do que proteção, mais do que alívio, mais do que um lembrete, as guias, ela é responsabilidade. Responsabilidade. Nós temos que saber como usar nossas guias e como cuidar das nossas guias também. Por quê? Porque ali está não o meu orixá, mas a vibração dele, a força dele está ali. E eu falo orixá, vocês entendem que eu estou falando de todas as entidades, né? Ali está algo que faz menção a eles. Por exemplo, eu tenho aqui uma imagem do Xangô, né? Tem uma imagem do Xangô aqui lindíssimo, né, que a irmã Bernadette nos deu, só que eu não cruzei essa imagem aqui. Tá? Então, ele é literalmente só uma imagem. Só uma imagem. Aqui não está a vibração de Xangô. Mas, mesmo assim, eu tenho o respeito, sabe, de tirar daqui dessa sala, onde a gente bebe, onde a gente fuma, a gente brinca, a gente dá risada, sabe? A gente faz tudo aqui. Eu tiro essa imagem daqui, eu só coloco aqui quando a gente vai fazer os vídeos, sabe? Porque é o respeito que eu tenho a ele, a essa imagem aqui, porque é algo que me faz lembrança, tem uma conexão psíquica, né, com a minha entidade também, embora não seja cruzado. E eu me sentiria mal, entende? E assim a gente deve lidar com as nossas guias. Nossas guias no meu pescoço ou numa sacola é exatamente como as minhas imagens cruzadas. Então eu pergunto para vocês, se vocês não sabem cuidar as guias de vocês, né? Quer dizer, valeu, Milena, olha lá que bonitinho, né? Cara, se eu não sei nem cuidar das minhas guias, como é que eu vou ter um congal dentro de casa? Né? Se eu não sei nem como tratar as minhas guias, como é que eu vou ter um congal dentro de casa? Se eu chego da terreira e largo minhas guias na gaveta das cuecas, ou eu chego da terreira e largo minhas guias em cima de alguma mesa qualquer dentro de casa, não pode. Precisa ter um lugar específico, iluminado, arejado, um lugar que seja um lugar sagrado dentro da tua casa, onde não vai ter participação, por exemplo, de vibrações mais carnais, como, por exemplo, o sexo, consumo de bebida alcoólica, coisas que a gente não faria na frente do congal, a gente não deve fazer na presença das nossas guias. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu não vou tirar minhas guias e colocar do lado da minha cama. Entende? Porque eu vou ter momentos íntimos ali no meu quarto. Então, ali não é o lugar para ter as minhas guias. Entende? Então eu vou pendurar num preguinho lá na sala. Algumas casas entendem que não se deve guardar as guias penduradas. Algumas casas entendem que não se deve guardar as guias penduradas. Mas aí trata-se de um pouquinho de misticismo e talvez até um pouco de crendice. Porque o que eu ouvi uma vez foi um pai de santo muito sábio, muito antigo. Ele me disse assim, não pendura tuas guias, porque senão tua vida fica pendurada. E aí eu fiquei pensando naquilo. Que legal, mas isso não faz o menor sentido. E realmente não faz o menor sentido. Tanto que nós não temos essa preocupação. Porém, eu digo para vocês sempre que se vocês tiverem um espaço dentro da casa de vocês para guardar as guias de vocês, de maneira que elas não vão participar do nosso cotidiano, e que ali seja, assim, uma espécie de lugar sagrado, como que a Tita tem atrás do barzinho, né? Eu não conheço a casa do Cris e da Thaís ainda, não, eu só conheço a casa do... Bom, eu não conheço a casa de ninguém aí, praticamente, só do Charles ali e da Tita. E da Milena, é verdade. Não, a Milena quer falar. Né? Tu quer falar, Milena? Não? Tá. E da Milena, eu conheço da Milena também, que tem um congalzinho lindo também lá na salinha dela, e que é um lugar assim, ó, é um lugar onde tem trânsito de pessoas, mas ali nada acontece. Então é um lugar perfeito para o congal. Perfeito. Primeiro, porque está no centro da casa, sabe? É no lugar preferido da casa, assim, sabe? É muito bonito mesmo. Muito legal. A responsabilidade com nossas guias, galera, a gente deve sempre mantê-las limpas,
arejadas, cuidadas, como se fossem as imagens de um meu pongal. Compreendido isso? A cada nova obrigação que nós fazemos, nós temos sim o direito de lavar nossas guias na força da obrigação que nós estamos fazendo. Temos o direito e o dever de fazer isso. Se nós estamos numa obrigação de cachoeira, nós podemos sim lavar nossas guias nas cachoeiras. Nós estamos numa obrigação de mar, nós podemos sim lavar nossas guias no mar. Ah, mas não vai tirar o cruzamento porque é água salgada? Já falei sobre o mar também, e não vai tirar o cruzamento, muito pelo contrário, vai limpar e vai fortalecer aquilo que já foi feito ali, né? Nas matas, nós vamos sim mergulhar nossas guias de novo, num preparado de ervas, tudo. A gente sempre vai fazer isso, porque é um reforço que a gente faz, tanto para nós quanto para nossas guias, tá bom? Galera, a guia, ela é sim uma espécie de proteção, mas nós temos outra coisa que também é proteção, o que nós chamamos de proteção. Agora me responde, qual é a diferença da proteção e da guia? A guia de proteção ela é usada no dia a dia, não necessariamente a mesma guia do terreiro. Exatamente. Então, assim, ó, eu posso, por exemplo, pegar uma pulseirinha, ó, isso aqui é uma proteção. A proteção ainda é do meu aprontamento ainda, faz anos que eu uso meu braço. E essa é fixa, porque essa aqui é meu, não é do meu orixá, é meu. Então, essa aqui toma banho comigo, vai pro banheiro comigo, se eu tiver que fazer sexo, vai fazer sexo comigo, ela participa de tudo comigo, porque não tem problema, entende? Agora, as guias de trabalho, as que o Destranca nos ensinou, que são ferramentas, essas precisam ter um respeito maior, porque não são minhas, são deles, entende? Então, assim, a proteção é uma coisa que tu pode colocar e não precisa tirar. Tanto que a gente pode cruzar anéis, brincos, para proteção, né? Anéis, brincos, pulseiras, colares. Não necessariamente precisa ser das cores ou alguma coisa do tipo ou parecida com as guias. Pode ser simplesmente uma correntinha. Qualquer coisa que tu usar, tu pode cruzar para proteção. Pode falar, Cauane. Pai, eu tenho perguntas. Umas 3. A primeira é assim, ó. Por que na corrente, mesmo se tu não tem a cabeça lavada, tu tem que usar a guia? Porque, boa pergunta, Cauane. Porque na corrente, tu tá exposto a muitas energias. E tu estar com uma guia ali, tu estás é como se fosse um escudo energético. Aquela guia ali tá ali. Não, esperem a gente terminar, depois vocês, né? Depois tu tira a roupa. Né? E na corrente, a gente se expõe muito a muitas energias quando tu tá na corrente. Ali tu precisa de uma guia, assim, para te proteger. Tá? Ali tu precisa. Ali é assim, ó, é fundamental que tu tenha uma guia no pescoço. Ir para uma corrente sem as guias no pescoço é um risco muito grande. Ali ela funciona como um escudo, né? Se tu não tem nenhuma guia no pescoço, é só tu que vai bater. É só em ti que vai bater. Não vai bater na guia. Próxima pergunta? É porque, assim, no começo, eu lembro quando a gente começou a frequentar a casa aí, eu não era ainda, eu entrei na corrente, mas eu ainda não tinha a cabeça lavada. Aí eu também usava as guias. Só que eu lembro que da onde tu veio, assim, da tua doutrina, a gente não podia deixar as guias penduradas. E por que a gente pode agora? Porque eu também não tinha essa informação, eu também estou aprendendo. Ah, bom. Porque quando eu falei para vocês, eu falei no que o Pai de Santo havia me ensinado. Depois eu fui ver a coisa, entendeu? E ele disse assim, não faz muito sentido isso. E é por isso que agora eu posso dizer para vocês. Pode pendurar? Pode pendurar. Não tem problema pendurar as guias. A única coisa que tem problema é tu colocar ela num ambiente que não seja um ambiente que possa ser considerado sacro. Não seja um ambiente sagrado também. Tu tem que criar um cantinho. Pode ser dentro do guarda-roupa? Pode ser dentro do guarda-roupa. Mas, assim, uma prateleirazinha, deixa bonitinho, um espacinho só para elas. Não no meio da cozinha. Eu lembro que uma vez eu pedi isso debaixo da cama. Tu disse que não, entende? Baixar o quê? Porque eu pedi uma vez e podia embaixo da cama. Logo no começo, quando eu não deixava aí, eu pedi se podia ser embaixo da cama. Tu falou que não também. Por que não? Pois é, tipo, é um lugar muito exposto, entende?
Tu vai colocar Por que as não? entidades Né? debaixo da cama. Tu vai colocar tuas Na entidades cama a debaixo gente da cama. dorme, a gente Pois ronca, a é, gente peida, entende? Por causa dessa informação a aí. gente Faz coisinhas. acorda, né? Embaixo da cama não é um lugar legal para colocar nossas vidas, né? Além de que não é nada arejado e também não é iluminado. Vai que puxa a perna. Oi? Vai que puxa a Vai que perna. puxa a perna. Tá, e a outra pergunta era... Galera, tem outra coisa. Além das guias e das guias de proteção, nós temos um outro elemento que algumas pessoas costumavam usar com mais frequência, hoje já nem tantas, mas ainda assim é válido, que é uma coisa chamada patuá. Alguém sabe o que é um patuá? Patuá é uma proteção Patuá de também, né? verdade. Patuá. Oi? Patuá é uma Pode proteção falar. também, né? Sim, mas o que é um patuá? Qual a diferença do patuá para guia? Patuá é um saquinho. O patuá é um alguns saquinho, elementos né? dentro. Com várias ervas. Aí é que tá. Tem A aquele galera tá vendendo agora, tem joalheria, tu acha, patuá de vidro com coisinhas dentro, com símbolos dentro. Galera, aquilo ali não é patuá, não adianta cruzar, tá? O patuá, sim, o verdadeiro patuá, ele precisa ser de ervas e sementes. Precisa ser ervas, sementes e outros elementos, tá? Então, o que acontece? Ali, digamos que a guia ela seja uma evolução moderna do que o patuá já foi. Se nós temos condições de usar um patuá, nós podemos fazer um patuá e usar. Mas o patuá, sim, tu deve saber que tem que ter o axé para usar o patuá. Tu não vai andar com as ervas da tua entidade no teu pescoço se tu não tem uma vida correta, vamos dizer assim. Porque tu tá andando como se fosse com um amaci pronto, de cabeça ali no teu pescoço. Tu tá com as ervas penduradas ali no teu pescoço. Eu ganhei um patuá, posso usar? O que tem dentro desse patuá? Não sei, mas a pessoa que me deu é de confiança. Mas a pessoa sabe de quem tu é filho? Não sabe. Então, não pode. Por quê? Porque o patuá, tu só vai usar a Fran. A Fran só vai usar o patuá se tiver as ervas de Xangô e de Oxum. A Cauane só vai usar um patuá se tiver as ervas de Iemanjá e Oxóssi. O Diego só vai usar um patuá se tiver as ervas de Xangô e Yansan. A mesma coisa vale para a Lu. Bem como para o Cris e para a Tita, só vão usar o patuá se tiver as ervas de Iemanjá e Ogum. Iemanjá e Xangô para Thaís. Entenderam o que eu quero dizer? Sim. Eu só vou usar os patuás das ervas das minhas entidades. Da vibração que me acompanha. Jamais eu vou ganhar um patuá e usar assim. Gostei, ganhei um patuá, vou usar. Aí tem pimenta, bonito. Ué, uma pimenta tem alguma coisa a ver com as suas entidades? Muito cuidado. Pode falar, Milena. Mas todos podem usar patuá de ciganos. Sim, patuá de cigano pode usar. Mas aí eu te pergunto, por exemplo, tu tem uma cigana rúbia. A rúbia, ela vem com a vibração da mãe Yansan. Assim como a Rosa dos Ventos da Delana, vem na vibração de Yansan. E aí eu te pergunto, é um patuá de cigano, beleza. Eu posso usar? Posso, mas da tua cigana. Porque tu não pode usar um patuá da minha, por exemplo. Porque a minha cigana não vem na vibração de Yansan, a minha cigana vem na vibração de Oxum. Né? Olha a diferença. Daqui a pouco tu tá dizendo que... Mas o patuá de ciganos, ele vai ser praticamente com os mesmos elementos. O arroz, a lentilha, a canela, o louro. A diferença é que vai ser cruzado, até a diferença é que vai ser cruzado por cada um dos seus ciganos, né? Aí tu bota louro no pescoço de um filho de Xangô. Não, pai, mas o louro também tá ligado ao povo cigano, ele não tá ligado ao orixá mas de cabeça. Oi. Mas o patuá, o que acontece? Geralmente, quando tu vai a alguma casa ou etc e tal, tu vai ganhar um patuazinho ali que eles fazem. E aquele axézinho deles de fartura, de cigano, né? Tá. Tu não vai usar ele no pescoço, tu pode ganhar ele, tu pode guardar dentro do carro, ou na tua casa, ou enfim. Usar na chave do carro. Dê a César o que é de César, né? É como disse o nosso pai Oxalá quando esteve no mundo. Dê a César o que é de César.
Então, se é um patuá de cigano, tu bota na carteira. É para fartura? Então é para carteira. Eu não vou colar em mim. Entende? Eu estou falando do patuá ser usado. O patuá de uso, pessoal. Esse patuá eu não posso carregar se não for com as ervas dos meus orixás. Não, aí também, como tu explicou agora, há uma diferença entre isso, né? Há uma diferença entre o Por patuá exemplo, tem um tipo de patuá que nem tem erva. Tem um tipo de patuá que nem tem erva. Que é, por exemplo, o patuá da frente de Exu. Não tem erva. Ele é o dendê, ele é o sumo da pimenta. São vários líquidos que é usado e posto dentro de um tubinho de metal. Tipo um tubinho de óleo sagrado, compra aí, e bota dentro de um tubinho de metal. E aí o que acontece? O cara usa aquilo ali de proteção, é um fechamento de corpo na força de Exu. Tá, beleza. Quem é que pode usar isso? Todos os filhos. Porque Exu responde em todas as frentes também. Mas é o único que pode. Eu ia chegar no Exu por causa disso. O único que nós podemos usar, independentemente de quem eu sou filho, é o de Exu. Porque Exu não é Exu isso, Exu aquilo, Exu aquele outro, Exu das almas. Não, é do orixá Exu. É de um só. É para abrir caminhos e fechar o corpo. Aliás, nem é para abrir caminhos, é para fechar o corpo. O de Exu. Sabe? É só para proteção mesmo, fechamento de corpo. E esse qualquer pessoa pode usar. Mas eu volto a enfatizar. Eu quero enfatizar. Responsabilidade. Sim, responsabilidade. Responsabilidade das guias, mas com o patuá acaba se tornando até um pouco mais responsável do que as próprias guias, porque uma guia ninguém vai colocar no pescoço, a não ser que tu permita. Agora, o patuá, daqui a pouco, uma pessoa colocando no pescoço, acaba se tornando, vamos dizer assim, com descuido, no caso, mais perigoso. É um descuido, sim. É um descuido, sim. Sabe por que é um descuido? A força do patuá, ele é tão forte quanto, por exemplo, a tua cabeça. Da mesma razão que eu não deixo ninguém chegar e bater na minha cabeça, ou alguma coisa assim, porque aqui é o meu ori, é meu, cara, é guardado, eu não deixo ninguém pegar meu patuá. As minhas guias, quando eu vou no banheiro, eu posso tirar e entregar para um irmãozinho, né, dentro da terreira. E ele segura até eu retornar e ele me devolve. O meu patuá, não. O meu patuá, eu vou guardar ele. Entende? Eu não entrego o meu patuá para ninguém. Patuá é só da pessoa. Só meu. Patuá, ele é mais forte ainda. Então, no caso, existe uma responsabilidade bem maior, se parar para pensar. Bem maior. Bem maior. Por essa razão, eu deixei para falar por último no patuá. Sabe? Nós não usamos patuá na nossa casa. Nós nunca fizemos. Né? Nada impede a gente fazer. Qual é o dia que a gente faz patuá? Na minha feitura, o dia de fazer o patuá é na Sexta-feira Santa, onde a gente faz um fechamento de corpo, na força de Exu e Ogum, sabe? Então, a gente faz o fechamento de corpo e faz o patuá. Só que se torna caro, porque comprar o tubinho e fazer tirar o sumo da pimenta, tirar o sumo do dendê, fazer todo esse processo se torna um pouco mais caro e um pouco mais difícil, bastante mais laboroso também. Mas se vocês quiserem fazer, um dia a gente pode fazer. Detalhe, patuá é fechamento de corpo, galera. Botou no pescoço. Então a gente não tá falando da mesma coisa, porque para mim patuá era um amuleto. Por exemplo, que nem eu tenho na minha chave do carro, um patuá, que para mim era um patuá, que é um saquinho de tecido, que foi feito no meu mestrado de reiki, que eu fiz de lembrancinha para as pessoas, com elementos de ciganos. Para mim aquilo era um patuá. Mano, até tem o mesmo nome, Miranda, mas eu tô falando do patuá na Umbanda. É diferente. É diferente. Mano, sim, mas eu fiz a linha de cigano. Porque foi sobre Umbanda o meu trabalho. Mas o que eu entendi foi que existe o patuá, aquele que para te usar junto ao corpo, e aquele patuá que tu pode usar como um chaveiro, como algo do tipo. Galera, só um pouquinho. Assim, ó. Como é que eu posso falar? Não é porque eu chamo de passe, porque é a linguagem que eu sei falar, que uma aplicação de reiki é um passe. Embora tenha o mesmo fundamento, que não é a mesma coisa. Que é o magnetismo animal, né? Enfim, né? Embora parta do magnetismo animal, né? O reiki,
eu não vou chamar o reiki de passe. Não posso fazer isso. Só que, por alguma razão, a palavra patuá ficou muito popularizada. E aí tem gente que está vendendo patuá, por exemplo, com aquele olho azulzinho, com figa, com olho de rá, com passarinho, com não sei o quê. Sabe, bota um monte de coisa dentro lá e chamam de patuá. Até tem em casas de religião, eles vendem os patuazinhos de vidro pronto, assim, com os elementos dos orixás, com o raio de Ansan, machado de Xangô, não sei o que, sabe, todos os elementos ali. Mas isso não é um patuá. É uma joia que foi apelidada, foi chamada de patuá. Tá bom? Outras vertentes mais holísticas usam também essa palavra. E aí eu não sei quem é que está reutilizando essa palavra, se é eles ou se somos nós. Mas na Umbanda, o patuá é isso. O patuá não pode ser usado por outra pessoa. Não pode ser tocado por outra pessoa. Então, o patuá ele tem origem muçulmana, né? Sim. Né? Então, a palavra patuá. Sim, então, nós estamos reutilizando essa palavra. O fato é, aquele saquinho de ervas dos meus orixás, dos orixás que foram cruzados na minha cabeça, só eu posso tocar. Tá? Não sei qual é o nome, então, mas está escrito nos nossos livros de Umbanda, o nome daquilo é patuá. E é assim que nós chamamos. Mas é desse patuá que eu estou falando. É do patuá dos orixás, da Umbanda. É esse aí que eu estou falando. Então, tem de ciganos, tem do universo holístico, tem do... Até os judeus usam patuás. O que mais? Os pagãos usam patuás. Outras religiões pagãs, né, usavam patuás. Enfim, todo mundo usa esses elementos. Mas os nossos, os da Umbanda, têm esse fundamento. Beleza? Certo. Então quer dizer que eu carrego meio quilo de lentilha no carro à toa? Não é à toa, cara, porque tem a ver com a tua fé. Né? Por exemplo, eu ando com uma cruz de Lorena pendurada no meu carro. E eu acredito que aquilo ali super protege meu carro também. É uma cruz de Lorena. O que tem a ver com Umbanda? Não tem nada a ver. É uma cruz dos jesuítas, né? Ali da região das Missões, do Rio Grande do Sul. Mas eu gosto, eu acho bonito e eu uso. E eu dedico fé ali, então eu acho que funciona. Pode falar, Tita. Se o patuá, ele é... Mas tem que ter mais respeito do que com as guias. A gente pode usar em qualquer lugar ou também não como as guias. Gente, eu vou falar de novo. Vou falar de novo. Patuá da Umbanda não é o saquinho com um monte de coisa. O patuá da Umbanda são as ervas do teu amaci, um saquinho, ou num vidrinho, num potinho, aonde for, no teu corpo. Esse é o patuá que eu estou me referindo. Este patuá, ele deve ter o mesmo cuidado que as guias. Deve ter um lugar específico dentro de casa para guardá-lo. Tá? Esse patuá de Umbanda mesmo, da vertente. Agora, o meu chaveiro, que tem aquele olhinho não sei do que lá, quando me deram, disseram que era patuá. Eu sei que aquilo ali eles chamam de patuá, mas não é o mesmo que eu uso nos fundamentos da Umbanda. Esse mesmo. Não é os mesmos que eu uso nos fundamentos da Umbanda. Sabe? Tem muita coisa que a gente precisa separar. Tá, mas por exemplo... Eu perguntei sobre esse que tu falou, que a gente, se quiser, pode fazer na Sexta-feira Santa. Esse seria para usar sempre, sempre, em qualquer lugar, sem tirar. Não importa onde tu está, que eu ia falar tá fazendo. Assim, ó, depende. O patuá dos teus orixás, tu vai usar junto com as tuas guias, se tu assim quiser. Tá? O patuá de Exu, esse, se tu fizer, e tu pode não fazer, tu não é obrigado a fazer, né? Se tu fizer, tu assume um compromisso de usar sempre. Sempre. É um fechamento de corpo, né, pai? É um fechamento de corpo. Aí sim, nós estamos aplicando fé, estamos trabalhando, manipulando com as energias, para que aqueles elementos ali, o dendê, a pimenta e outras coisas que a gente coloca ali dentro de Exu, tudo meio que em líquido, amarelo, aqueles elementos ali vão manter sempre um Exu colado em ti. Entende? Deixou, é a mesma coisa que diz assim, ó, não, hoje o senhor não vem comigo.
Tu está aberto a alguma coisa, daqui a pouco uma vibração energética não tão positiva assim, tá? O fechamento de corpo é bem delicado de se fazer, é demorado de se fazer, não é fácil e também não é confortável fazer um fechamento de corpo, tá? Cansativo para o médium fazer um fechamento de corpo, mas pode ser feito sim numa sexta-feira santa. E qualquer um pode fazer, pai? Essa é a pergunta que talvez... eu só faço dúvida. em filho. Oi? Eu só faço em filho. Eu só faço em filho. Não faço em consulência. E qualquer um, tem a cabeça lavada, quer fazer, pode fazer. Assuma o compromisso. Aumenta, com certeza, o compromisso, a responsabilidade, né? Tu vai ter que te policiar um pouco mais a respeito disso, porque vai estar sempre contigo. Sim, é uma coisa que tu tem que te policiar bastante, né? Tá, galera? Brincadeiras à parte, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com as nossas guias, com o patuá que nós podemos ter. Temos que tomar muito cuidado com as informações que nós temos e divulgamos para ter certeza do que nós estamos estudando, tá? É muito importante que a gente saiba diferenciar o que nós temos como uma coisa comum do que nós entendemos como fundamento de Umbanda. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, muito inteligente, muito antiga da religião também, e ela me falou um troço, e eu parei e perguntei para ela, e digo assim, tá, mas pera um pouquinho, Danúbia. A minha irmã aqui de Uruguaiana, eu digo, mas pera um pouquinho, Danúbia. Tu está falando de Umbanda ou está falando de nação? Ah, mas é que aqui é tudo misturado. Eu digo, não, desculpa, mas eu só faço Umbanda. Né? Então, a gente não pode misturar as coisas, sabe? Eu só faço Umbanda e por mais que eu estude muito o espiritismo, eu sei separar, eu entendo, eu tenho que separar, né, que algumas coisas do espiritismo são informações, porém, nós temos uma cultura diferente, não é uma visão diferente do conhecimento, é uma cultura diferente. Nós aplicamos esse conhecimento de outra forma, entende? E nós temos que cuidar com isso. Então, por exemplo, as minhas guias, hoje, elas são de elementos sintéticos, de porcelana, de vidro, de plástico, né? São de elementos sintéticos. E isso não quer dizer que todas as guias agora, se existe uma véia com um colar tri bonito feito de miçanga, muito bonito, ali no centro, né? Não quer dizer que aquele colar dela seja agora sagrado. Ah, mas é feito de contas igual. Tá, mas não é uma guia. Só foi feito a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fala, Diego. Pai, eu tenho uma dúvida, talvez até uma pergunta curiosa. Eu quero saber de tirar minha dúvida. Qual a diferença de tu ter uma guia com contas maiores ou com mais fio ou cruzada, usa ela cruzada? Qual a diferença dessas guias? Não tem diferenças de tamanhos de contas, Diego. Na verdade, eu não sei por que virou moda agora, todo mundo usa as guias do tamanho das nossas, né? A grande maioria usa as guias do tamanho da nossa, de miçanga, não de miçanguinha. E eu me lembro que há muito tempo atrás, era muito mais comum ter encontrar guias feitas de miçanguinha. Bem como hoje eu encontro também algumas pessoas que querem usar guias gigantes, imensas, com bolotas, com não sei o quê, e eu fico me perguntando para quê? Da mesma forma que o orixá, que o índio, que o caboclo, que a entidade vem no mundo e não quer saber que roupa tu está usando, eles também não querem saber de que é feita a tua guia, de que tamanho é a tua guia, contanto que tu respeite ela como que ela foi feita, entende? A guia de... Por exemplo, eu ainda tenho uma guia de miçanguinha, bem pequenininha assim, né, de Xangô. Eu tenho essa guia ainda, que é a minha primeira guia lá, faz tempo que eu tenho ela. Sabe? Eu não uso porque, sinceramente, eu tenho medo de arrebentar ela. Então, uso ela na minha carteira. Mas as guias de trabalho que eu tenho é com aquele fio mais grosso com as miçangas maiores. Agora, a segunda pergunta. Quantidade de fios. Essa mesmo. Quantidade de fios. Por exemplo, tem fundamento. Quantidade de fio tem fundamento. Mas é um fundamento religioso? É religioso. É um fundamento espiritual? Não, não é um fundamento espiritual. É um fundamento religioso. É uma identificação entre nós, vivos, da hierarquia dentro de um terreiro. Entende? Por exemplo,
Todas as pessoas que são prontas vão usar guias de 3 fios ou mais. De 3 fios, se aprontou, vai usar uma guia de 3 fios. Virou pai de santo, vai usar uma guia imperial. Beleza? Por exemplo, eu já fiz as minhas obrigações, mas eu não quero me aprontar. Tu vai usar uma guia de 3 fios. Entende? Porque tu é um irmão que o pai de santo sabe, que os teus irmãos sabem que tu já é mais adiantado no desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mediúnico. Isso é meramente para identificação dos médiuns dentro da casa. Portanto, é possível que em algumas outras casas seja diferente. É possível. Mas um dos fundamentos da Umbanda de classificação de hierarquia dentro da casa, do terreiro de Umbanda, é a quantidade de fios que existem. Então, por exemplo, eu vou usar uma guia de 1 fio. Eu fiz a minha primeira obrigação, continuo com a minha guia de 1 fio. Fiz todo aquele ano de obrigações, opa, beleza. Agora eu posso usar uma guia de 3 fios. Entende? E se eu já tenho uma guia de 3 fios, significa que eu já fiz todas as minhas obrigações pelo menos uma vez. Depois de que eu completar todo o círculo, que eu completar todas as minhas obrigações, depois que eu me aprontar, aí eu posso usar uma guia imperial, porque eu posso ser pai de santo. Entendeu? Entendeu. E outra pergunta. No a caso, guia cruzada, as guias cruzadas, que tu perguntou também, deixa eu só responder isso. As guias cruzadas. Todas as guias da direita, todas as guias, caboclo, orixá, preto velho, todas as guias da direita, vai partir do meu ombro esquerdo para a direita. Todas as guias de Exu e ciganos, ou seja, da esquerda, vai partir do direito para a esquerda. E aí que se cruzam as guias. Mas é só isso mesmo. Não tem nenhum significado e talvez não seja nem correto tu pegar e colocar, por exemplo, a guia do Pai Xangô aqui e a da Mãe Yansã aqui. Não. Tá, deixa eu fazer outra pergunta. No caso, se eu colocar elementos, vamos dizer assim, de força da minha entidade na guia, eu não estou dando a ela, de certa forma, um up nas ferramentas dela? Não entendi tua pergunta, cara. Falhou para mim. Tá. Se no caso eu colocar, vamos botar esse exemplo, se eu colocar as ferramentas, entre aspas, os elementos que o Tata usa na guia, certo? Eu não estou dando para ele, daqui a pouco, alguma ferramenta, de certa forma? Não. Não significa nada. Não significa nada. É meramente decorativo. Tá. Meramente decorativo. Nem a minha guia do destranca, que tem os garfinhos e as coisinhas, é meramente decorativo. As ferramentas que são importantes para o Tata são as ferramentas que estão no alguidar dele, lá dentro da canjira. Essas são as ferramentas que importam. Tá? Aliás, o Cris, a Mari, tu, acho que é só desses que estão aqui, né? O Cris, a Mari e tu, e o Diego, vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem comprar para dar para os Exus de vocês aquelas caveirinhas, a cabeça de caveira, sabe? Pode comprar aquilo lá e levar para o Exu de vocês para ser cruzado e posto no pezinho deles. Isso é válido, isso é uma ferramenta legal, uma ferramenta importante, tá? Depois eu explico para vocês, se vocês assim quiserem, para uma das primeiras coisas que se faz com aquela caveira, que é muito bom. Vale muito a pena. Não. Quanto a isso, não tem problema, isso a gente providencia. Era mais por curiosidade, porque eu quero fazer a guia do Tata e eu estava na dúvida dos elementos dele e se poderia ser usado ou não. Então, daqui a pouco eu estaria passando, eu, no meu pensamento, estaria passando em cima de uma hierarquia ou de alguma coisa. Não. Pode usar assim. Só que assim, ó, lembra que não pode ter muito mais fios, né? Não pode ter muito mais fios. Ela tem que ser, o tamanho dela não importa, mas o que importa é a contagem das contas, né? Tudo que tu for fazer na tua guia tem que contar 9. Tudo 9, porque é da linha das almas. Oi? 9 é o divisor, tu me comentou. Isso, tudo 9. Por exemplo, vai botar, exemplo, né? Vai botar 9 bolinhas brancas, 9 bolinhas preta, e aí essa combinação 9 vezes, ou 27 vezes. Ou 18 vezes, não sei, entendeu? Vou botar caveirinha no meio. Então, te lembra de colocar 9. Tem que bater 9 caveirinhas na tua guia.
Então entendeu? teria que ser Então, assim, 9 ou posso usar o divisor de 9, como tu me comentou? 3, só não o 6, né? O 6 Tá. não, porque o 6 é a força de Xangô. Né? Pode usar o 3, pode usar o 9, pode usar o 18, pode usar o 27 e assim por diante. Tá. É que eu tô pensando nela, tu me deu os elementos e eu tô planejando ela. Bem legal. Tu que é o artesão da casa, o que tu achou do meu quadro? Gostei, eu tava imaginando já fazer um assim. Só que Eu com peguei elas uma cruzadas. tábua branca e fiz com argila. Mas tá, galera, então tá, eu acho que era mais ou menos isso, né? Por hoje é só, pessoal. Né? Mais dúvidas? Não, tudo ok. Tu vai fazer a minha guia do 7 da 7 ou eu vou comprar? Eu posso fazer, só que é o seguinte, eu tô sem material aqui em Alegrete e aqui em Alegrete não consigo comprar. Eu tô devendo a tua guia e a guia da Milena, do Zé e da Ana Vale, tô devendo. E eu sou a única filha que não tem a guia do Destranca, né? Ah, não, mas essa é fácil de resolver, eu já faço aqui e quando eu for eu levo. Não, só pra te avisar. Que eu fui a Quem excluída. é que tem guia do destranca aí que eu não sei também, eu não tenho. Todo mundo tem. Todo mundo Eu tem não. guia. Só quem não precisa ter a guia do Destranca aqui é a Thaís e a Mari. As que não precisam ter a guia do Destranca. O resto... Por quê? Porque vocês não são minhas filhas, vocês são filhas da mãe. Ah, é verdade. Por isso que ela tem as por isso que elas têm a branca e vermelha. Uhum. Tá, galera? Tá bom. Beijo no coração. Até segunda que vem. Valeu, valeu. Tá encerrando mesmo? Oi? Tá encerrando mesmo? Tô encerrando mesmo. Queria falar mais alguma coisa? Pode falar, por favor. Não, por acaso. Tava tão bom aqui escutando. Que bom. Que bom. Vai lá no YouTube, assista, curta, compartilhe. Né? Não compartilha, só assiste e curte. Tá? Compartilhe só com os membros da casa.